O homem que o mundo precisa. Gênesis 22, de 1 a 18. Eu vou ler esse texto na edição revista e corrigida. É uma edição mais tradicional. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vamos ler somente até o versículo 4, é uma história bem conhecida. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite. Vamos orar? Pai, que teu Espírito Santo nos edifique, que o Senhor confirme a palavra nesta noite aos corações, em nome de Jesus. Amém. No Dia dos Pais até é comum vermos reportagens sobre mulheres que cumprem o papel e fazem o papel de pai e mãe. Assim como já virou moda falar de homens que fazem o papel de mães e pai no Dia das Mães. Acredito que seja a falta de criatividade de algumas empresas de comunicação para fazer esse tipo de reportagem e para trazer à tona esse tipo de reportagem. De um jeito ou de outro, o dia de hoje nos leva a refletir sobre a figura paterna e, sobretudo, a figura masculina, o referencial masculino na nossa vida e que nós passamos a ser. Darim Patrick é um renomado escritor. Ele diz que estamos vivendo uma sociedade em que os homens prolongam a adolescência. Eles não são meninos e nem homens, pois vivem suspenso entre a infância e a vida adulta. Patrick ainda diz que eles são uma espécie de homem-menino que adia a vida adulta e foge dos compromissos. No contexto dos Estados Unidos, e sobretudo nesse contexto que Darim Patrick analisa e faz alguma série de entrevistas, ele chega à conclusão que esse tipo de homem mantém a indústria da pornografia e dos jogos. Metade dos homens americanos entre 18 a 35 anos passam 3 horas por dia nos jogos de vídeo. Eles representam 75% dos usuários de pornografia na internet. Darim resume: a nossa sociedade é invadida por homens que não são homens. Alguns psicólogos já estão chamando essa incapacidade masculina para amadurecimento emocional e para se tornarem referência numa família como síndrome de Peter Pan. Homens que sofrem dessa síndrome geralmente são rebeldes sem causa, recusam-se a envelhecer, não têm preocupações ou responsabilidades, sabem o que lhes dá, fazem o que lhes dá na telha e na vontade eles vivem de instinto. Consequência disso, dessas escolhas que fazem durante a vida, é que eles têm dificuldades de assumir responsabilidade, estão sempre fugindo dos problemas e buscando prazer e diversão. Isso é uma análise de Darim Patrick. Bom, e aí eu vou pensando, que tipo de homem o mundo precisa? E vamos usar o exemplo de Abraão. Ele não era jovem neste momento em que ele leva Isaque para um dos montes em Moriá, que Deus o chama para oferecer Isaque em sacrifício, o filho que nasce quando ele tem 100 anos de idade, e isso, por mais absurdo que pareça, naquela época era comum, era o filho da promessa.
Deus tinha tirado ele de Ur dos Caldeus, uma cidade, estado da região da Mesopotâmia, uma cidade idólatra, uma cidade completamente distante de Deus, mas ele tem um compromisso e Deus chama ele para um novo desafio. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele vai viver uma nova dimensão, a dimensão da fé de chegar à terra prometida. Mas o Abraão, ele está nessa caminhada esperando e de repente nasce Isaac. Ele tem 100 anos, Sara tem 90 anos. E quando Isaac está ali, na sua adolescência, Deus pede o sacrifício de Isaac. É claro, Deus não queria matar Isaac, Deus queria a fidelidade de Abraão. E é interessante que Abraão sabia exatamente o que era um sacrifício, porque lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, isso era muito comum. Cada um tinha o seu Deus e cada um fazia o sacrifício e até sacrificava os seus filhos aos deuses da Mesopotâmia. E naquela região era comum, e ele sabe disso. Então, quando ele caminha, Deus pede, ele não está entendendo porque Deus tira ele da terra, dá Isaac e pede Isaac. Então, parece que Deus não tem muita coerência no seu pedido nesse momento. Vamos colocar do ponto de vista humano. Mas o mundo precisa de homens que não tenham medo de mudar em algum momento da sua vida. Mudanças podem significar sair da zona de conforto. Mudanças podem significar sair de um lugar que você está acomodado e o desafio de recomeçar. Enquanto na introdução do culto o Renan estava falando de ninho vazio, de filhos que deixam o ninho vazio e tal, né? Eu vivi esse momento. Eu confesso que também eu fiquei meio preocupado com esse momento, quando os filhos saem. De repente, você olha para trás e não são mais crianças. Você olha para trás e seus filhos não são mais aqueles que você criou, não tem mais os mesmos interesses que a criança tinha. Você olha para trás e, de repente, há uma nova maneira de ver a vida e eles vão representar isso. Mas o mundo precisa de homens que não tenham medo de mudanças. Sai da tua terra, da tua parentela. Eu vou fazer um grande povo a partir de você. Deus está fazendo uma promessa e Deus está dizendo, você será uma bênção para todos os povos. Então ele sai. Então, quando tem 100 anos, aquilo que parecia impossível, quando Sara sai da terra, não tinha mais condições de gerar, de ovular, mas o que parecia impossível aos olhos humanos, seu útero voltou a ovular normalmente. E aí nasce Isaac. Deus cumpre a promessa, e agora você vai ser uma grande nação. E a partir de Isaac você terá uma grande nação, os seus descendentes serão como as estrelas, serão como os grãos de areia na praia do mar. E aí Abraão creu nisso. Ou seja, homens que não tenham medo de mudanças. Em segundo lugar, o mundo precisa de homens que sejam obedientes a Deus. Quando Deus manda Abraão sacrificar o seu único filho, ele poderia ter dito algo como, eu acho que o Senhor está enganado ou eu entendi errado. O Senhor me tira de Ur, o Senhor me tira de Harã, o Senhor me tira da Mesopotâmia, do meio de um povo idólatra distante do Senhor, e o Senhor me faz uma promessa, eu vou ser uma grande nação através de Isaac. Ele poderia ter dito isso, mas não, Abraão não questionou. Mas ele não fez, simplesmente ele resolveu preparar o jumento, preparar a lenha, preparar os seus servos, deixar os seus servos lá embaixo, subir Moriá com Isaac sozinho, a lenha nas costas,
e o fogo na mão e o cutelo. E eu imagino Isaac subindo Moriá, as montanhas, e perguntando para Abraão, ele disse: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, estou vendo o cutelo, mas onde está o cordeiro por sacrifício? E ele simplesmente responde: o Senhor proverá. Porque ele crê na provisão de Deus. O mundo precisa de homens que sejam obedientes a Deus, mesmo que não compreendam aquilo que Deus está mandando, ou que Deus está fazendo na sua vida. Eu gosto muito de uma expressão, um atrapalho. Deus está fazendo algo em você. Tente não atrapalhar. Terceiro lugar, o mundo precisa de homens que influenciem positivamente as novas gerações. Ensinar Isaac a ter fé. Antes de mais nada, Abraão havia ensinado seu filho a ser obediente, pois mostrou isso ao ir sem questionar, só perguntando: onde é que está o cordeiro, Senhor? Proverá. E ele continua. Agora, pensa bem, o texto ele relata de uma maneira clara detalhes sobre esse acontecimento. Não é só Abraão que tem a coragem de entregar e de obedecer, mas Isaac também. Abraão está com 114 anos agora. Isaac é um adolescente que poderia sair correndo. Abraão dificilmente conseguiria alcançar Isaac, mas os detalhes são ali. Ele chega, ele dispõe a lenha, daí ele pega o filho, amarra o filho e coloca sobre a lenha. Isaac ali parado, se deixando amarrar. Ou seja, Isaac já é um homem que está crendo que nem o pai. Um homem que entende que agora é um jovem que entende que obedeceu um estilo de vida, que nem o seu pai. E ele não vai correr dessa situação. Ele vai se deixar amarrar e se deitar sobre a lenha. E quando Abraão vai levantar a mão para sacrificar o filho, e para depois queimar o seu corpo, o Senhor disse: não toca, não, rapaz. E aparece um cordeiro para o sacrifício, ele desamarra Isaac, coloca o cordeiro e sacrifica o cordeiro em adoração a Deus. Falta hoje homens que tenham coragem de liderar a sua família. Falta homens hoje que tenham coragem de dizer aos seus filhos: obedeçam ao Senhor acima de tudo. O mundo precisa de homens atentos à voz de Deus. Agora observe bem, não foi só sair da tua terra e da tua parentela que Deus falou. Mas depois que ele se distanciou de Ló, o seu sobrinho, Abraão também viveu um momento na tenda e Deus mandou: sai, conta as estrelas, a tua descendência será como as estrelas. Você não consegue contar estrelas, assim serão os povos que virão de ti. Deus renovando a sua promessa. Mas agora, nesse momento, no texto, o que é mais importante no texto, o acontecimento nesse texto, é quando Isaac está ali sobre a lenha, amarrado. Deus fala com Abraão: não toca no teu filho. Agora sei que tu me temes, porque tu não negaste o teu único filho. É interessante que nessa história de Abraão, nós temos aqui uma espécie de proto-evangelho. Porque assim como Abraão está disposto a entregar Isaac, Deus estava disposto a entregar o seu filho. Isso lá no Novo Testamento, seu filho Jesus, pelos nossos pecados. Aleluia. O mundo precisa de homens atentos à voz de Deus nos momentos mais cruciais da vida. O mundo precisa de homens que tenham a percepção dos planos da salvação de Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17, analisando o acontecimento com Abraão e Isaac, diz assim: pela fé, Abraão
quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava pronto a sacrificar o seu único filho pelo Senhor. Essa análise. Pela fé. Mas diz que ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaque. Ele sabia que ele voltaria para casa com seu filho, porque era essa a promessa de Deus. Aleluia. O mundo precisa de homens que tenham essa percepção dos planos da salvação de Deus no âmbito geral. A promessa de Deus é que ele seria uma bênção para todas as nações com a sua família. Agora, esse momento é o momento de provar o seu coração. Sabe, há um texto lá em Provérbios que fala: filho meu, dá-me o teu coração. Outro texto diz que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que tinha no coração de Abraão, que era mais importante, era Isaque. Mas Deus estava acima de Isaque. Aleluia. Abraão não era homem perfeito. Ele errou muito. A Bíblia não esconde os defeitos de Abraão, mas o que é importante em sua vida é o fato de que gerações foram influenciadas por suas atitudes. É um desafio. Hoje de manhã, quando nós estávamos falando ali, e alguns testemunhos que eu estava olhando, talvez os pais não tenham a dimensão do que fizeram na vida, o que faz na vida dos seus filhos. Mas há um legado. A paternidade é esse desafio. De manhã eu li, eu vou ler de novo, James Dobson, é um psicólogo, pastor e autor de diversos livros. Ele afirma: o mundo ocidental encontra-se na encruzilhada da sua história. Eu sou de opinião que a nossa sobrevivência dependerá da presença ou ausência da liderança masculina em milhares de lares. Creio firmemente que os maridos e pais têm em suas mãos as chaves para a preservação da família. Eu fico imaginando mulheres que criam sozinhas. Eu fico imaginando homens que não estão presentes. Às vezes, no meu ministério, eu tive que aconselhar alguns casais no momento de separação, com filhos. Eu aconselhando, normalmente a mãe fica com os filhos. E eu chamo os homens e digo: olha, eu quero dar um conselho para você. Você se divorciou da esposa, não dos filhos. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça que os filhos sempre serão seus filhos. Então eu sempre digo, o desafio é ser o melhor pai. Talvez você não tenha tido um super-herói na sua casa, na sua família. Para encerrar, eu lembro de uma história que eu li, de uma entrevista de Steve Jobs. Ele estava escrevendo a biografia dele quando ele descobriu que o câncer dele não tinha mais nada o que fazer. Então era a reta final e ele estava com a sua empresa no auge e ele começou a projetar equipamentos para o futuro. A Apple, vocês conhecem? Da maçãzinha, os iPhones e por aí vai. E ele mandou escrever a sua biografia, ele foi contando. E numa entrevista, por que você resolveu escrever sua biografia? Ele falou: não é por causa de ninguém, não, é por causa dos meus filhos. Eu queria que eles soubessem que eu não estava lá, mas se eu não estava lá, o que eu estava fazendo, que eles tivessem a certeza de que eu estava fazendo, que eu estava participando da história. Eu não sei o resultado desse impacto na vida dos filhos de Steve Jobs, mas eu achei de uma precisão e de uma sabedoria. É claro que poderia ter dado mais tempo para os filhos. A vida passa muito rápido. Mas o fato de deixar escrito tudo o que estava acontecendo
para que eles um dia lessem e entendessem. Ele não estava aqui, mas ele marcou a história da tecnologia na face da Terra. Deus precisa de homens, não que trabalhem com a tecnologia necessariamente, mas que marquem a história de uma família. Talvez você tenha uma imagem negativa do seu pai, mas olhe para Deus. Deus é o nosso Pai. E Ele é o nosso maior referencial na história humana. Deus abençoe. Amém?